Este é o terceiro ano que a gente planta cebola aqui no sítio. E todo ano que a gente planta, eu faço restes. Só que eu nunca tinha parado para pensar o que significava essa palavra. Então fui pesquisar e descobri que é uma palavra em latim, restes, que significa trança, laço. E antigamente as pessoas quando plantavam e colhiam, elas para armazenar, elas trançavam elas. Elas faziam trança e penduravam. Assim elas otimizavam o espaço, né? Porque não faltava espaço, porque ficava pendurado. E elas secavam bem, elas não apodreciam, não tinha problema nenhum. E isso se tornou uma cultura. E até hoje é feito. E isso se tornou uma coisa artesanal também, porque fica muito bonito. Porque eu, quando faço minhas rechas, eu penduro no meu paneleiro. E aí fica bonito, né? Fica uma coisa artesanal e prática. Porque cada vez que eu vou fazer comida, eu vou ali e pego uma cebola. E se você sabia o significado disso, deixa nos comentários. Eu vou adorar saber. Este é o terceiro ano que a gente planta cebola aqui no sítio. E todo ano que a gente planta, eu faço restes. Só que eu nunca tinha parado para pensar o que significava essa palavra. Então fui pesquisar e descobri que é uma palavra em latim, restes, que significa trança, laço. E antigamente as pessoas quando plantavam e colhiam, elas para armazenar, elas trançavam elas. Elas faziam trança e penduravam. Assim elas otimizavam o espaço, né? Porque não faltava espaço, porque ficava pendurado. E elas secavam bem, elas não apodreciam, não tinha problema nenhum. E isso se tornou uma cultura. E até hoje é feito. E isso se tornou uma coisa artesanal também, porque fica muito bonito. Porque eu, quando faço minhas rechas, eu penduro no meu paneleiro. E aí fica bonito, né? Fica uma coisa artesanal e prática. Porque cada vez que eu vou fazer comida, eu vou ali e pego uma cebola. E se você sabia o significado disso, deixa nos comentários. Eu vou adorar saber. Este é o terceiro ano que a gente planta cebola aqui no sítio. E todo ano que a gente planta, eu faço restes. Só que eu nunca tinha parado para pensar o que significava essa palavra. Então fui pesquisar e descobri que é uma palavra em latim, restes, que significa trança, laço. E antigamente as pessoas quando plantavam e colhiam, elas para armazenar, elas trançavam elas. Elas faziam trança e penduravam. Assim elas otimizavam o espaço, né? Porque não faltava espaço, porque ficava pendurado. E elas secavam bem, elas não apodreciam, não tinha problema nenhum. E isso se tornou uma cultura. E até hoje é feito. E isso se tornou uma coisa artesanal também, porque fica muito bonito. Porque eu, quando faço minhas rechas, eu penduro no meu paneleiro. E aí fica bonito, né? Fica uma coisa artesanal e prática. Porque cada vez que eu vou fazer comida, eu vou ali e pego uma cebola. E se você sabia o significado disso, deixa nos comentários. Eu vou adorar saber.